30 anos do nosso plano econômico real. É isso mesmo. Em 1994, no governo Itamar Franco, a partir do ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, o Brasil, então, implementava o seu plano real. E aí, de lá para cá, o que aconteceu? Bom, importante a gente entender que, para a geografia, né, a ideia do plano real é abraçada essencialmente dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. E seja o governo do Fernando Henrique Cardoso, seja qualquer governo, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, para debater um governo, é essencial entender como esse governo pegou a casa. E, claramente, o governo de Fernando Henrique Cardoso pega um Brasil com profundos problemas econômicos, seja pela forte dívida externa que o Brasil vinha acumulando desde Juscelino Kubitschek, que foi o primeiro presidente a assinar acordo com o FMI, seja dentro dos próprios governos militares, com o avanço dessa dívida externa que projetou o chamado milagre econômico, a marcha forçada e, por fim, a década perdida, né? Em segundo plano, a gente tem a ideia forte da hiperinflação. A hiperinflação foi o objetivo, o foco do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, mesmo com uma forte desigualdade social e com uma dívida externa extremamente alargada, Fernando Henrique entendeu que o problema central era a inflação. E, de fato, a gente tem que corroborar nesse sentido, porque com a perda do valor monetário, a população não consegue sequer comer. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, inclusive, que é de discussão contínua, é que o governo do Fernando Henrique Cardoso pode ter as críticas que você quiser. Porém, o Fernando Henrique ele diminuiu a desigualdade social, porque levantou o poder de compra do brasileiro. Fernando Henrique Cardoso, então, tinha, né, um desafio muito grande pela frente, que era diminuir uma inflação monstruosa que o Brasil se encontrava. E outra, o Brasil estava entrando num processo de globalização, onde o governo brasileiro era pressionado, não só o governo brasileiro, mas outros governos pressionados, então, a aderir, né, ao consenso de Washington e ao processo de neoliberalismo. Essa discussão é bem profunda, né? Se Fernando Henrique é de fato neoliberal, não é neoliberal, mas uma coisa é certa: Fernando Henrique vai aderir a um forte pacote econômico de equilíbrio fiscal, aonde ele vai, dentre outras coisas, provar para os países externos, para o mundo global, que o Brasil está seguro para seus investimentos. Dentre esses movimentos, o mais marcante, talvez, seja o processo de privatização. Perceba, quando falamos em privatização, nós falamos em dois eixos ao mesmo tempo. O primeiro grande eixo, o enxugar da folha. Os governos anteriores eram governos nacionalistas, estadistas, que abraçavam o processo muito forte de desenvolvimento. Então, havia um passivo também muito grande na conta nacional. Quando Fernando Henrique privatiza esse movimento, ele faz com que o Brasil deixe de ter esse compromisso fiscal. E, em segundo ponto, privatizar é vender, não é? Então, quando Fernando Henrique vende, ele também acumula mais capital. Isso vai acabar gerando uma confiança no investidor estrangeiro, né, que vai colocar os seus produtos no Brasil. E a própria competição desses produtos vai fazer com que o valor dos produtos arrefeça. Então, nesse sentido, de forma bem simplificada, Fernando Henrique Cardoso consegue ceifar bastante a inflação e construir uma moeda forte, já que no Brasil você tinha uma grande oferta de dólar. Fernando Henrique vai, então, fazer o pareamento, né? Na verdade, nem o pareamento, mas vai fazer esse movimento que vai, durante um tempo, ficar pareado, onde o real é o dólar, trazendo a ideia de um alto poder econômico da população, mesmo com a população ganhando pouco,
né? Essa é uma grande questão. Claro que o desenrolar desse movimento é bastante delicado, existem pontos que têm que ser analisados no sentido do desemprego estrutural, a entrada de tecnologia, né, e a perda maciça de emprego justamente embutido nessa tecnologia, mas uma coisa é certa, houve um controle da inflação e o Brasil entrou no processo de globalização adequando-se a esses movimentos. É claro que o custo passivo do Brasil é algo bastante denso e bastante difícil até os dias atuais, até porque o Brasil tem uma problemática muito forte na integração de transporte e também na sua questão tributária. Nesse sentido, os desafios estão expostos e a probabilidade de termos plano real ou principalmente a entrada do Brasil dentro do processo de globalização nos seus desafios da indústria, que perde bastante tamanho a partir do fim dos governos militares, é iminente para o aluno concurseiro. Tá certo? Deixa teu comentário aí embaixo falando o que você acha do nosso plano real. Um grande abraço e encontro na próxima. Valeu!